A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por mais esta hora, mais esse momento que Ele nos concede na sua presença. Louvo a Deus pela sua vida, irmão e amigo internauta, que está conosco todas as tardes de sábado, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, para estar sendo fortalecido, criando sabedoria e conhecimento para as ciladas, para as adversidades que temos todos os dias em nossas vidas. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Washington, dirigente dessa igreja, que está conosco, sempre abençoando, sempre nos conduzindo, sempre nos dando ensinamento, para que possamos estar firmes na fé. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor presidente Antônio Campaz, que está aqui na nossa igreja sede na Vila Alzira, em Santo André, orando e intercedendo pelas nossas vidas. Glorificado seja Deus por estes homens de Deus que sempre estão à frente da obra para nos dar a sabedoria, para nos conceder graça, para nos conceder conhecimento da palavra do Senhor. Nós estamos aqui na AD Alvorada, em Santo André, no Jardim Alvorada, né? Aqui na região de Santo André. Esperamos você um dia para estar conosco, cultuando e glorificando ao nome do Senhor. Dando início à nossa lição de hoje, nós estamos estudando sobre a nossa revista Betel, né? Revista Betel, que é a nossa revista da Assembleia de Deus. E neste quarto e último trimestre do ano, ela nos traz um tema bastante interessante, né? Aqui nos diz personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, né? Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Estamos estudando aqui a vida de cada personagem desse que a Bíblia relata, né? Já dos as primeiras 5 lições, nós já falamos um pouco sobre a vida de Jetro, a vida de Josué, a vida de Caleb, a vida de Raabe, a vida de Ruth. E hoje, na 6ª lição, nós estaremos falando um pouco sobre a vida de Ana. Ana, que é essa mulher que nos traz ensinamentos, que nos traz um fortalecimento para nossas vidas através do seu testemunho, através da sua fé, através da sua perseverança. Aqui o título, na lição 6, nos diz assim: Ana, a força de quem ora gera milagres. Ana, a força de quem ora gera milagres, né? Essa mulher que nos dá aqui um ensinamento bastante profundo. O texto áureo nos diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 27. A verdade prática nos fala, na jornada cristã, em todo o tempo, devemos expressar um viver marcado por humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. Aqui já vamos entender que na jornada cristã, a verdade prática quer nos falar que no caminho que nós vamos traçar, nós temos que mostrar, nós temos que evidenciar essas condições, que é a humildade, a oração, a perseverança, a fidelidade e a gratidão ao Senhor. Nós precisamos estar embasados nessas condições para que possamos estar diante do Senhor. Na introdução, nos fala assim: nada é impossível para Deus. E Ana experimentou essa verdade. Sua história nos mostra a importância de perseverar em oração e de cumprir nossos votos a Deus, cuja bondade é de eternidade a eternidade, né? Então nós temos aqui um testemunho de Ana, que ela perseverou na sua oração e mais ainda, ela cumpriu o voto que ela fez a Deus.
né? Isso são coisas importantes para a nossa vida, que tudo aquilo que nós fizemos de voto a Deus, nós temos que cumprir e, e cumprir a promessa que nós fizemos a Ele. Vamos falar um pouco sobre a história de Ana. Quem é esta mulher? Ela foi mencionada apenas nos 2 primeiros capítulos de 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, vai nos falar da história de Ana, né? Uma rápida passagem que ela teve aí pela Bíblia, mas que nos deixou testemunhos e um legado muito importante. O seu nome é lembrado até os dias de hoje, através dessas condições de fé que ela demonstrou sobre a vida da sua família. Ela era uma mulher atribulada de espírito. Por quê? Porque ela não tinha filhos, ela não conseguia engravidar. Então, ali ela estava atribulada de espírito, ela estava preocupada, ela estava triste. Mas ela tomou uma posição. Ela foi ao templo e orou incessantemente ao Senhor, fazendo um voto com Deus, né? Então ela não se reteve naquela situação. Ela não aceitou aquela situação. Ela se levantou, foi ao templo e orou incessantemente ao Senhor, até fazer um voto com Deus, né? Ela não tinha filho, como nós já falamos. A história vai nos mostrar que Ana era casada com um homem chamado Eucana, né? Esse tinha também outra esposa que se chamava Penina. E que Penina, ela tinha filhos. E Penina, como uma rival de Ana, ela humilhava Ana incessantemente, sem parar, né? Olha, você não tem filho, você não tem filho, você não tem filho. E essa situação incomodava a Ana, tanto que ela ficava atribulada de espírito, por não ter filhos. Ana, ela chorou e se humilhou perante Deus por esta causa. Ela não se conformou com aquela situação. Ela foi diante do Senhor e orou, e implorou ao Senhor, se humilhou na presença de Deus por esta causa, e o Senhor recebeu as suas orações. Vemos aqui a resposta da oração de Ana, que demonstra que Deus tem poder para mudar todas as circunstâncias. Não importa o que você esteja passando, ou o que você esteja necessitando. O Deus que nós servimos, Ele tem poder para mudar as circunstâncias da sua vida, da minha vida. Basta nós nos entregarmos diante do Senhor e orarmos e reconhecermos que nós somos dependentes dEle. Isso nos mostra que o Senhor respondeu à oração de Ana, respondeu à sua súplica, de acordo com a vontade de Deus, no seu tempo, né? Na sua vontade. Então o Senhor ali atendeu a oração de Ana, o Senhor ouviu a oração de Ana, o Senhor se atentou ao clamor daquela mulher que orava incessantemente, que chorava e que se humilhava diante dele. Então o Senhor vê ali aquela situação e atende aquelas orações. Como é importante nós nos entregarmos diante do Senhor. Ela fez um voto após a sua oração incessante, após o seu clamor. Ela fez um voto que foi muito importante para a vida de Ana, né? Que foi muito importante para a condição que ela estava vivendo naquele momento e também para o plano redentor, né? Uma mulher estéril, ela era estéril, na cultura judaica era tida como uma maldição e ainda humilhada por sua rival Penina. Ela não se conformou com aquela situação. Ela foi ousada e disse a Deus: olha, Senhor, se me deres um filho varão, ela não só entregaria o menino a serviço do Senhor, como também seu cabelo nunca seria cortado. Então ali ela fez um voto com Deus e disse para ele: Senhor, se me deres um filho varão, eu entregarei a sua casa para que sirva a ti, ó Pai. E mais ainda, sobre a sua cabeça não passará navalha e seu cabelo não será cortado. Então ela fez esse voto, preparou ali e descansou no Senhor. A oração de Ana, ela é lembrada como um exemplo de fé.
A oração daquela mulher é um exemplo de fé para nossas vidas nos dias de hoje. É uma oração, ela é lembrada como oração de fé, uma oração e perseverança. Ela orava com a amargura da alma e chorando até fazer voto com o Senhor. Após anos de esterilidade, após muitos anos que ela não poderia ter gerado, que ela não poderia ter um filho, ela recebeu a bênção e concedeu a quem? A Samuel, um importante profeta naqueles tempos, um homem de Deus que foi levantado ali para ser juiz daquela nação e sacerdote e profeta. Então nós vemos aqui que Ana, a história dela nos conta que ela era uma mulher amargurada, mas que através da sua oração, através da sua fé, através da sua perseverança, ela teve uma mudança de vida, ela teve uma mudança de estrutura. O Senhor, Ele é poderoso para abençoar e para mudar circunstâncias das nossas vidas. Não pensamos nós que o nosso problema é impossível, porque nada é impossível para Deus, né? Ana, ela perseverou a oração de Ana. Ana perseverou em oração. Ela não aceitou permanecer naquela situação e nem abdicar seu sonho. Uma atitude de fé e perseverança que nos faz lembrar até hoje. Samuel foi um presente para Ana. Samuel foi um presente para aquela mulher. Ela se alegrou a receber aquela criança no colo, a abraçar aquela criança. Ela viu a alegria, ela sentiu a alegria, ela sentiu a bênção que chegou nas suas mãos. Então aquilo foi um presente para ela. Samuel para ela era um presente. Uma criança, um filho, era o que ela mais desejava na sua vida. Mas também foi um instrumento divino para o povo de Israel. Então Samuel tanto trouxe a alegria a Ana, como ele foi um instrumento usado por Deus para abençoar aquela nação, naquele momento, naquela época, naquela hora em que o povo precisava de um profeta na sua vida. Ela expressou um choro sincero de dor de sua alma. Seu choro não era apenas tristeza, mas sim um clamor profundo a Deus. Seu choro revelou sua vulnerabilidade, mas também sua confiança absoluta em Deus, né? Sempre que nós choramos aos pés do Senhor, nós demonstramos que nós estamos vulneráveis, que nós estamos necessitados, que nós estamos precisando de uma atuação divina, né? E diante desta demonstração de vulnerabilidade, o Senhor, Ele nota que nós demonstramos que nós confiamos em Deus para atender os nossos clamores, para atender as nossas necessidades, para atender as nossas fraquezas, para nos fortalecer. Então, mostrando que nós somos vulneráveis, o Senhor, Ele entende que nós confiamos nele para nos ajudar. Então, toda vez que nós choramos aos pés do Senhor, nós estamos demonstrando vulnerabilidade, mas também demonstrando a nossa confiança naquele que pode mudar o propósito, que pode mudar essa situação, esse problema que nós estamos passando. O choro de Ana nos ensina que mesmo em meio a sofrimento, que mesmo em meio a angústias, que mesmo em meio a tribulações, a perseguições, uma súplica sincera encontra eco no coração de Deus, né? Então, quando nós demonstramos o nosso sofrimento, nossa angústia, nosso medo, entregamos aquele que pode mudar a situação, falamos com aquele que pode mudar as condições, esse choro, essa oração, esse sofrimento, chega ao coração de Deus como um eco, pedindo, como um grito, como uma palavra de socorro, e o Senhor, Ele atende. Está escrito lá em Salmos 34, 17, o justo clama e o Senhor os ouve. Salmo 34, versículo 17. O justo clama e o Senhor os ouve.
né? Então, ali o Senhor está atento às nossas orações, ao nosso clamor, às nossas súplicas. Ana, depois de ela receber a sua bênção, de ela receber a sua vitória, a mudança da sua vida, tendo um filho, ela foi grata a Deus, né? Ela não é aquele tipo de crente que recebe a sua bênção, vem, recebe a sua bênção, recebe a sua vitória e vai embora e não agradece o autor da sua bênção, aquele que atendeu às suas necessidades. Não, ela foi grata ao Senhor. Ao declarar em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, ela diz: o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe havia dado. Então, ela entrega, ela mostra a todos que a petição que ela havia pedido vem do Senhor. Somente o Senhor foi capaz de abençoar a vida dela. Então, ela entrega todo o crédito, ela entrega toda a honra, ela entrega toda a glória a Deus, por aquilo que o Senhor tinha dado a ela. O Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe havia pedido. Só o Senhor pôde fazer isso pela vida de Ana. Só o Senhor pode fazer isso pela sua vida. Ela expressa gratidão, ela expressa reconhecimento pela bênção, entregando a honra, a glória ao Deus que atendeu a sua petição. Isso nos ensina a devida importância de dar crédito a Deus pela vitória em nossas vidas. Ana suportou, perseverou, creu e, após receber, expressou gratidão e cumpriu seu voto a Deus, né? Então, ali, ela foi fiel a Deus, ela foi grata a Deus. Quando Samuel foi desmamado, a Bíblia nos diz que ela não hesitou, ela não recuou, ela não se deteve ali diante daquela situação. Ela tinha uma promessa. E ela cumpriu essa promessa. Quando Samuel foi desmamado, ela não hesitou e levou o menino, né, levou aquela criança ainda pequena, vamos dizer ali desmamado, talvez 1 ano mais ou menos, a criança tinha 10, 12 meses mais ou menos, ela desmamou e levou aquela criança diante do Senhor. Ela não hesitou, levou o menino ao templo para servir sob a tutela do sacerdote Eli. Ali, na época, viu o sacerdote Eli, e a criança foi entregue a ele, para que ele a criasse e a ensinasse os caminhos do Senhor e servisse a Deus naquele templo. Ela poderia ter recuado e não entregar o seu filho tão desejado, mas foi fiel à sua promessa. Ela fez um voto e ela cumpriu o seu voto diante de Deus. Ao cumprir seu voto, Ana mostrou sua fidelidade e obediência ao Deus que ouviu seu clamor. Como é importante isso, nós fazemos um voto com o Senhor e nós cumprimos com o Senhor aquele voto, né? Não é aquele tal o voto de tolo, né? Aquele voto que você faz e não cumpre, não entrega, não faz o que você falou para Deus que faria. O Senhor não se agrada de quem vota e não cumpre. Voto significa promessa. Voto significa promessa. Assim, fazer um voto a Deus é assumir o compromisso e cumprir a promessa. Essa atitude é essencial para manter o vínculo de fidelidade com Deus. Então, para você continuar tendo um vínculo com Deus, você votou, cumpra a sua promessa, cumpra o seu voto, para que o Senhor continue sendo vinculado a você, para que as suas bênçãos, que as suas vitórias não sejam retidas. Então, continue, cumpra o seu voto a Deus sempre. Não faça voto de tolo, não deixe o inimigo te enganar. Não importa, Senhor, eu fiz um voto, mas eu recuei. Não, isso é perigoso para a nossa vida cristã, isso é perigoso para nossas vidas, né? Então, nós temos que cumprir o nosso voto. Ana, ela teve aqui um legado muito importante na sua passagem. Ela deixou um testemunho muito grande para nossas vidas. E nós podemos ter esse testemunho hoje como um ensinamento para nós.
Nós podemos ter esse testemunho hoje como um ato de sabedoria para nossas vidas, de fortalecimento, né? Então aqui, o legado de Ana transcendeu sua história pessoal e se eterniza com um testemunho de fé, oração e propósito divino. Então, o legado dela, ela nos traz esse testemunho. Ela nos mostra que nós devemos orar, ela nos mostra que nós devemos ter fé, ela nos mostra que devemos acreditar em Deus, que Ele pode mudar as nossas vidas. É um legado importante, nós temos aqui esse testemunho que nos fortalece. A passagem desta mulher nos traz conhecimento que o Senhor nos traz, o entendimento que o Senhor, Ele pode mudar as situações mais improváveis que você esteja vendo diante dos seus olhos. Porque diante dos seus olhos é impossível, mas diante de Deus nada é impossível. Sua fidelidade a Deus, expressada na entrega de Samuel ao Senhor, teve reflexão e participação do plano redentor, pois a unção de Davi está conectada à vida do Messias. Então ali já havia um propósito, como nós já comentamos no início, né? A bênção era de Ana, mas a vitória era do povo de Deus. E ali Samuel, ele ungiu a Davi. E Davi estava conectado ao plano da vinda do Messias. Ele era da raiz, ele estava ligado na genealogia da vida do Messias. Precisava Davi ser ungido para que o Messias viesse. Então, cremos aqui que o legado desta mulher trouxe muitas coisas para a nossa vida, muitas mudanças, muitas transformações, tanto para aquele tempo como para o dia de hoje. Ela nos mostra quanto é importante confiar em Deus, acreditar e ter fé nas nossas orações, que o Senhor, Ele ouve todas as orações, né? E Ana foi mais grata ainda, ela fez o louvor. Por último, vemos aqui que o louvor de Ana, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao 10, um hino de exaltação e soberania divina, refletindo uma espiritualidade e que inspirou gerações. A fidelidade de Ana é um exemplo de como nossa fé pode ecoar na salvação eterna, mostrando que Deus usa corações quebrantados para cumprir seu grande propósito. Deus escolheu Ana para cumprir o seu propósito. Deus escolheu Ana para ser abençoada. Deus ouviu as orações de Ana para cumprir o seu propósito. Deus ouviu as orações de Ana para que ela seja abençoada, fosse abençoada. Assim, Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele determinar para nós. Nós oramos, suplicamos, cremos, confiamos que o Senhor há de abençoar nossas vidas todos os dias. Essa mulher nos traz grandes ensinamentos para nossas vidas. Essa mulher, essa personagem, Ana, só teve 2 capítulos que fala do nome dela e ela nos mostrou o que é acreditar em Deus, o que é confiar em Deus. Conclusão. O sacerdote Eli, no primeiro momento, não foi capaz de compreender a profundidade do sofrimento de Ana. Ele disse: até quando estarás tu embriagadas? Né? O sacerdote, quando via Ana orando ali, quando viu Ana ali clamando, chorando no templo, ele pensou que Ana estava embriagada. Ele não teve a capacidade de compreender a profundidade da situação e do sofrimento daquela mulher. Mas Deus estava atento, né? O homem não vê, mas Deus vê. Entretanto, Ana não nos deixou uma poderosa lição de fé, submissão à soberania de Deus. Do choro desesperado, à entrega de Samuel para serviço de Deus, Ana transformou sua dor em um ato de adoração, cumprindo seu voto ao Senhor com fidelidade e gratidão. Eu vou ler de novo. Entretanto, Ana nos deixou uma poderosa lição de fé e submissão à soberania. Fé e submissão à soberania de Deus. Do choro
desesperado de uma mulher, do sofrimento de uma mulher, a entrega do filho de Samuel para os serviços de Deus, Ana transformou sua dor em um ato de adoração, cumprimento de seu voto ao Senhor com fidelidade e gratidão, né? E que lição tremenda é essa sobre a vida desta mulher, que ela acreditou, ela não se abateu, ela não aceitou as situações, e da sua dor, a entrega da criança aos serviços do Senhor, ela transformou gerações, ela mudou vidas, ela mostrou o quão importante é nós acreditarmos, nós confiarmos, nós nos humilharmos diante da presença do Senhor. A nossa trajetória é essa. A jornada do cristão é essa. É marcada por humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. Essa é a sua estrada que você deve percorrer. Essa é a nossa estrada que nós devemos percorrer. E lá o Senhor estará para nos abençoar e para nos dar a vitória diante da sua vontade e do seu propósito. Nós confiamos no Senhor. Que esta lição fique para os corações de vocês nesta tarde de sábado. Que esta lição entre no coração de vocês e que vocês venham ser pessoas que confiem e acreditem e não deixe de orar diante das situações e tribulações que você esteja passando. Não desista, ore a Deus e acredite que o Senhor está ouvindo o clamor do justo, que é você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te guie. Louvo a Deus pela sua vida que esteve conosco nesta tarde. Louvo a Deus pela sua vida que recebeu esta palavra de força, de confiança. Que o Senhor venha transformar a sua vida e a sua família. Estamos aqui na Assembleia de Deus do Jardim La Alvorada, na Rua da Sena. Esperamos pela sua visita. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos o primeiro culto. E no mesmo domingo, às 6 horas da tarde, nós teremos o segundo culto de adoração a Deus, em favor, em clamor às nossas vidas, à nossa família, e glorificando ao Senhor que nos concederá mais uma semana. Nós temos aqui nas terças-feiras, às 19h30, às 7h30 da noite, o culto de ensinamento, dirigido pelo nosso pastor. Ele trará uma mensagem, ele trará um ensinamento para nossas vidas, para nos instruir e nos fortalecer mais e mais na presença do Senhor. E também nas quintas-feiras nós temos culto de oração, às 8 horas da noite, às 20 horas. Nós estamos aqui reunidos para adorar e para louvar e orar a Deus pelas nossas famílias, pelos nossos projetos. Contamos com a sua presença. Venha nos visitar. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.